Olá pessoal, meu nome é professor Juliano Alves Silva e estamos aqui hoje para falar um pouquinho da Organização das Nações Unidas. O nosso objetivo é falar um pouco sobre a ONU, bem como o seu papel aí na geopolítica global, principalmente enfocando aí na questão dos conflitos, ok? Vamos lá então. Bom, a ONU, como todos sabem, ela é uma organização que surgiu ali no pós-Segunda Guerra Mundial e o seu principal objetivo é a manutenção da paz global. Mas será que ela está mesmo tendo sucesso? Bom, vemos ali na reportagem da BBC de Londres. ONU faz apelo para a retirada de civis em segurança da Ucrânia, né? Para que os civis sejam retirados em segurança. Veja bem, estamos agora passando por um momento crítico da geopolítica global, né? A Ucrânia, que já compôs com a Rússia até 1991 a antiga União Soviética, hoje é vizinha do país Rússia e a Rússia se vê no direito de anexar alguns territórios ucranianos, né? Com aquela desculpa de que ali pode ser uma ameaça, de que a OTAN, que é a Organização do Tratado Militar do Atlântico Norte, a antiga oponente da Rússia, está querendo que a Ucrânia entre para a OTAN e assim seria uma ameaça com a instalação de seus mísseis. Veja bem, então todo esse imbróglio aí onde a Rússia atacou a Ucrânia. E será que a ONU mesmo está fazendo algum papel para tentar melhorar essa questão da guerra na Ucrânia? Bom, antes de falar um pouquinho mais sobre isso, vamos analisar algumas coisas. Como eu estava falando para vocês, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela vai surgir no contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Bom, já havia acontecido a Primeira Guerra Mundial, onde tentaram fundar uma associação de países naquela época chamada de Liga das Nações. Não deu certo. Terminou a Segunda Guerra. Por que não poderia começar aí uma Terceira Guerra Mundial? Aí os países, né, se reúnem tentando conversar diplomaticamente para formar essa organização e resolver as coisas mais na diplomacia, sem guerra. Então assim surge a ONU. Ela surge com esse principal objetivo, qual é ele? A manutenção da paz global. E na sua constituição, de mais de 100 países, hoje são quase 200 já, né? Existe um documento, esse documento está escrito todas as regras dessa organização nele. O nome desse documento é Carta das Nações. Então, quando você escutar sobre Carta das Nações, não é uma simples cartinha, é um livro com todas as regras e objetivos da ONU, sempre buscando o principal, que é a manutenção da paz global. E para conseguir esse fato de manter a paz global, a ONU se subdividiu em várias instituições, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, que tem o foco mais no nome em destaque, né? A Organização Mundial do Comércio. Agora, tem duas organizações que são bem importantes, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela tem como principal objetivo, ao menos uma vez por ano, se não tiver nenhuma situação extra, convocar uma reunião com todos os países membros. Então, essa reunião, ela geralmente é no primeiro semestre de cada ano. Esse ano de 2022 ela já aconteceu. Então, todos os presidentes que são mais importantes dentro da ONU, eles fazem discursos, inclusive o nosso presidente sempre é o que abre a Assembleia Geral, devido à importância que o diplomata brasileiro teve no papel da fundação da ONU e o nosso reconhecimento como país neutro que conversa com todos os países. O nosso presidente, ele sempre faz a abertura. Então, o que é essa Assembleia Geral? É uma grande reunião entre todos os membros, onde eles discutem as coisas mais importantes que aconteceram até aquela reunião e que estão acontecendo. Como, por exemplo, o que foi muito discutido esse ano? Sem sombra de dúvidas, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E também sempre é discutida a questão climática, do aquecimento global, que é uma grande preocupação da ONU, né? Que ela não se preocupa somente com a paz de forma direta. Mas para ter paz precisamos ter boas condições climáticas, alimentar a todos e assim por diante. Bom, uma outra instituição da ONU que é de extrema importância junto com a Assembleia Geral é o Conselho de Segurança. O que é o Conselho de Segurança? Ele é composto por 5 seletos países como membros permanentes
E esses países são os países mais poderosos. É eles que decidem quando acaba a diplomacia e quando deve-se começar algum ataque militar. Se a ONU percebe, igual no caso do Haiti, que a diplomacia não resolve mais, porque está em uma guerra, o Haiti no começo dos anos 2000 estava em uma guerra civil muito intensa, ela vai organizar o exército dos seus aliados e vai mandar esse exército para lá para tentar reorganizar a segurança do local e depois estabelecer a paz. Bom, então esse conselho são os que mais têm poder na ONU. Quem são eles? Estados Unidos da América, hoje a Rússia, né? Quando foi fundado era a União Soviética, França, Inglaterra e China. Se você prestar atenção, esses 5 países são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? E são países que têm um poderio militar e econômico muito grande. Então, sempre que uma decisão é levada para lá, todos eles têm o poder de veto. Por exemplo, supomos que, igual já foi levado, né? Por que a ONU não faz uma força de paz para retirar os civis em segurança da Ucrânia, nessa guerra da Ucrânia e da Rússia? Simplesmente porque se isso for posto em votação, a Rússia, que não tem interesse de haver uma intervenção de outras nações na Ucrânia, porque ela está atacando a Ucrânia, vai dizer não. A Rússia dizendo não, obviamente a decisão não pode ser cumprida. Então o Conselho de Segurança nem sempre ele é obedecido, né? Os Estados Unidos mesmo pediu para atacar o Iraque, o Conselho foi contra, e mesmo assim em 2003 o George W. Bush atacou o Iraque. Mas enfim, geralmente as decisões são seguidas, né? Porque veja bem, praticamente todos eles ali têm armas nucleares e hoje o problema de uma grande guerra é que as armas nucleares podem ser utilizadas. Então isso traz um certo equilíbrio geopolítico também, né? Por exemplo, atualmente por que ninguém vai, por que os países da ONU não vão intervir na Ucrânia? Porque a Rússia poderia revidar. E a Rússia revidando contra a França, por exemplo, as duas têm armamento nuclear e poderia começar uma terceira guerra mundial. Então provavelmente não haverá intervenção prática da ONU na guerra da Ucrânia e da Rússia devido a essa possibilidade de guerra nuclear se isso iniciar. O que nós podemos ver é a ONU reprovando as atitudes da Rússia e até mesmo dando algumas limitações para ela, como não poder mais fazer certas votações, né? Não no Conselho de Segurança, mas em outras votações menores, ok? Então, pessoal, além disso, a ONU também fundou os 17 Objetivos do Milênio. Eu trouxe aqui um pouquinho um exemplo para vocês, né? Que é, por exemplo, erradicar a fome, erradicar a pobreza, cuidar da mulher gestante e tudo mais. Porque não tem como você atingir a paz global sem você cuidar das pessoas e promover uma boa vida para elas, ok? Então, para casa, eu peço que vocês pesquisem um pouquinho mais sobre as outras instituições da ONU. O que será que é a Unesco? O que será que é a Unicef? O que será que é a OMC? São instituições ligadas à ONU. Procure ler mais sobre os Objetivos do Milênio e as outras instituições ligadas à ONU, ok? Hoje ficamos por aqui. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até mais.